Olá, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão, meus amores? Então, pessoal, a gente vai dar agora entrada no segundo bimestre na unidade 1. Nós vamos estar continuando falando sobre a construção do desenho e dos seus elementos, da sua importância, de como ele é construído, como você faz para construir este desenho, expressando os seus sentimentos. Primeiro, vamos embora lembrar o que é o desenho, que são as nossas expressões, as nossas ideias, os nossos pensamentos. Os seus principais elementos são a linha, o pontos e a cores. E hoje a gente vai estar aprendendo sobre a proporção e a simetria, que ajuda na construção do desenho ou até mesmo na reprodução do desenho. Proporção é a relação entre as partes que mantém uma ordem entre si de serem especificadas. É a representação e desenho, é a representação do desenho. O que é a proporção? Quando eu quero desenhar algo, eu preciso perceber se no meu papel eu vou conseguir desenhar aquilo. Então, assim, eu tenho que medir o meu papel realmente, o meu espaço, e dentro desse espaço eu preciso pensar como eu vou desenhar para que o meu desenho ele tenha tamanhos iguais em todas as partes. A proporção, ela não está apenas no desenho, ela também vai estar na música, na dança e nas construções. Na música, ela vai estar em relação a quando você pensa na construção da música, quando você pensa na letra, quanto tempo essa letra tem que ter, quanto tempo ela tem que ter, quanto instrumentos eu vou usar, quanto tempo batidas eu vou ter. Então, tudo isso é uma proporção para que a música ela tenha harmonia. Eu tenho proporção na dança, tanto dos passos, uma dança que tenha 4 minutos, quantos passos eu tenho que ter, o que é proporcional, aquele movimento ela combina, isso é proporção. É você fazer com que cada coisa tenha o seu momento certo e que cada coisa esteja em ordem. Nas construções, que eu acho que é o mais específico, não tem como eu construir uma casa e não pensar que eu vou fazer ela desproporcional. Tá, eu vou fazer o quarto com 2 de altura e a minha sala com 1,5 de altura. Não, ela tem que ser proporcional. Ela tem que ter o mesmo tamanho. Eu tenho um terreno enorme. Como é que eu vou fazer minha casa? Então, assim, eu tenho que pensar na proporção dos lados, se eu vou ter garagem, se eu não vou ter. Então, assim, a proporção ela não está relacionada só ao desenho. Ela está em todas áreas da vida, da nossa vida. Um dos primeiros momentos que se pensou em proporção, isso aqui é um desenho que eu deixei, que é o Homem de Leonardo da Vinci, que ele foi um dos primeiros que pensou no homem, na constituição humana, de que nós somos proporcionais todos os nossos lados, e ele desenhou essa imagem, é muito conhecida porque é uma das imagens mais utilizadas dentro da anatomia, que ajudou na anatomia humana, que também fez, a gente já estudou sobre Renascimento, o movimento renascista, que ajudou na difusão da medicina, no melhoramento da medicina. Depois da proporção, a gente vai ter a simetria, que é quando as duas partes do elemento está dividida igualmente. Significa o quê? Eu fiz um desenho, vamos pensar no número 8. O 8, se você cortar ele no meio certinho, você vai ter, de um lado, a letra E do outro o número 3. E eles são iguaizinhos. Então a simetria é quando, se eu cortar no meio do 8, eu vou ter duas bolas iguais, tanto a de cima quanto a de baixo vão ser iguais. Então a simetria, eu até deixei um exemplo aqui de um desenho de uma flor, o meio dela, que é chamada de bissetriz, tanto um lado quanto o outro vão estar iguais. Então é que nem assim, eu pedi para você desenhar uma casa. Então, se eu pedir para você cortar essa casa no meio, desenhar uma casa de frente, e você cortar no meio, os dois lados têm que estar iguais. Isso é simetria. E a simetria, ela vai estar não apenas no desenho, numa roupa. Já pensou? A costureira vai fazer uma blusa, ela não pensa na simetria, e ela faz do lado esquerdo maior do que o lado direito, se não for uma blusa, uma manga só. Então, assim, a calça jeans,
uma calça, um short, uma saia que não seja de moda, claro. Não tem como você fazer uma parte maior do que a outra que fica aí você vai entrar a proporção, vai ficar desproporcional. Tem que ser simetria os dois iguais. A simetria está tão dentro da nossa cultura que hoje em dia existe a proporção áurea, que é quando a gente tem todas as partes são iguais e está muito relacionado à perfeição. E isso se tornou também até mesmo a nossa própria face de perfeição, ser humano perfeito. Tem pessoas que até fazem cirurgias plásticas para ficar com o tamanho de um rosto perfeitamente igual ao outro. Porque se vocês não sabem, o nosso rosto, ele não é, um lado não é igual ao outro, eles têm alguma diferenciação. Isso aí existe toda uma história da anatomia para te explicar tudinho, mas não tem. Então tem pessoas que fazem cirurgias para ficar tudo muito perfeito. E isso é chamado de proporção áurea, que hoje em dia saiu do desenho, está na parte de medicina, na parte de estética. A simetria e a proporção, elas não estão apenas no desenho, elas também vão estar envolvidas nas esculturas. E eu trouxe 2 exemplos de pessoas que usaram isso nos seus detalhes, nas suas construções. Uma vai ser Michelangelo, que vai ser que vai na época do Renascimento. A maioria das suas obras são representações humanas. E assim, jogou Michelangelo no Google para pesquisar, vai aparecer muitas esculturas dele. Ele foi um dos responsáveis pelas pinturas nas catedrais, muito famosa na Itália, que hoje em dia são pontos turísticos, muito valorizado. Ele não apenas foi escultor, ele foi pintor, ele foi escritor. Michelangelo ele tinha uma diversidade de arte. Esse aqui é a mesma imagem que tem no livro de vocês, e ela é toda detalhada para cada tamanho, para a proporção, na simetria que ele se preocupou ao fazer essa escultura. Ele é muito detalhista, Michelangelo. Depois nós vamos ter o Vicente, ele vai ser modernista, quase 300 anos depois de Michelangelo. Ele vai ser muito nacionalista e vai trabalhar muito a religião em suas esculturas. E se vocês perceberem, ambos estão retratando a mesma cena, que é o corpo de Jesus com Maria, no colo de Maria, mas cada um vai usar a sua ideia de religiosidade, a sua ideia de vida para expressar isso. Elas são diferentes, mas ao mesmo tempo estão tratando do mesmo assunto. A simetria e a proporção também vão estar na música, e eu trouxe 2 exemplos. Um deles vai ser Giovanni Pierluigi Palestrina, ele vai ser italiano, 1400 e alguma coisa. E se você, ele usou tanto esses temas de proporção e de proporção, que ele conseguiu criar um sistema de coro, de cantos, só vozes, que ele valorizou muito somente a voz humana. Ele tinha o pensamento de que que só a voz humana era o louvor perfeito a Deus, que ele usava números pares, olha aí a proporção, para fazer os cantos. E isso ficava de uma harmonia perfeita, vamos poder dizer assim. Ele fez mais de 500 cantos, e hoje muito dos cantos dele é cantado até hoje dentro das igrejas católicas, principalmente católico, ele é católico. E se vocês perceberem, isso aqui está uma partitura de uma das músicas dele, você consegue perceber a simetria e a proporções das notas musicais, do sobe, do desce, no momento que subiu, no momento que desceu. Então, assim, aquela harmonia. Aqui no Brasil, é um pouco mais atual, nós vamos ter o Heitor Vilas-Lobo, brasileiro modernista. A sua composição, essa harmonia que ele vai procurar através da proporção vai ser em relação a misturas de ritmo. Ele vai ser um dos primeiros que vai fazer a fusão dos ritmos populares do Brasil com a música erudita, que é considerada música clássica. Tipo assim, ele vai pegar música do folclore e vai fazer isso ao som do violino, na orquestra. Ele vai pegar o samba e junto com os instrumentos
de samba, vai introduzir isso dentro da orquestra e dentro de uma harmonia, dentro de uma proporção do som, de como ele juntou as músicas, ele criou novas concepções. Muitas pessoas não aceitaram. Na Semana da Arte, ele se apresentou na Semana da Arte Moderna, não foi aceito, mas ele fez muita fama fora do Brasil. Aqui no Brasil demorou muito ele a ser reconhecido, mas lá fora, assim, ele viajou e fez. Gente, fugiu na memória quando o Arthur se apresenta em várias cidades. Então, muito, os Estados Unidos e Europa, assim, falou em Vilas Lobos lá fora, ele é muito reconhecido. Hoje em dia, aqui no Brasil também é, mas até ele vir ser reconhecido aqui no Brasil, ele já tinha uma carreira totalmente estável, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E se hoje em dia você consegue escutar um chorinho, que é uma variação do samba, ao som do violino, ele foi um dos percussores desse tipo de junção. Nesse momento, agora a gente vai encerrar a nossa aula. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês e vou marcar com vocês da gente se encontrar no Zoom para a gente corrigir esses exercícios. O exercício da página 99, com a mão na massa, vocês vão fazer um desenho. Vocês vão escolher alguma parte da casa de vocês e vocês vão fazer esse desenho seguindo as proporções e seguindo a simetria. A página 100, página 101, página 102. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até daqui a pouco.